Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, primeiro dia dessa semana tão importante para nós cristãos, semana do Natal, em que comemoramos o nascimento de Jesus, nosso modelo. E vamos agora nos concentrar para que possamos focar nos estudos e reflexões da nossa querida amiga Iole de Freitas. E vamos pedir a Jesus, nosso mestre querido. Jesus querido, envolva-nos com o seu manto de amor, com o seu carinho, com a sua proteção. Bons espíritos que aqui estão junto de nós, tragam boas intuições, abram nossos corações e as nossas mentes para que essas palavras nos ajudem no nosso caminhar. Querida Mãe Nazaré, nos envolva com seu manto de luz e envolva Iole para que ela fique tranquila e possa trazer seus estudos com bastante carinho, com bastante ternura. E assim pacificados, pedimos a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, que nos permita iniciar nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos os nossos queridos irmãos, companheiros de caminhada. Como dizia a Miriam, nós estamos no mês em que nos lembramos de uma maneira ainda mais profunda e intensa do Mestre Jesus, vindo ampliar as nossas possibilidades de sermos fraternos, sermos solidários. E nesta manhã de hoje, nós temos como tema do nosso estudo uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que se chama A Tempestade Acalmada. Eu vou ler para que a gente possa começar a sintonizar com o tema. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Palavras de Jesus. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, meus amigos, nós vamos ver quem está, não é, dentro desta narrativa, né? O Mestre Jesus. E iremos então, com o auxílio do Espírito Miramês, num texto deste livro Saúde, que nos foi trazido pelo nosso caro João Nunes Maia, nós vamos refletir um pouco quem é Jesus, não é? Mas vamos ver que também dentro da narrativa se encontram aqueles que seguiam Jesus ou que buscavam seguir, não é? A sua experiência de fraternidade e de amor. E podemos então nos colocar um pouco nesta posição também dos discípulos e verificarmos como anda a nossa fé. É interessante porque Marcos pergunta, não é? Aqui, pelas palavras do Cristo, ainda não tendes fé.
Quer dizer, já tivemos tantas oportunidades através das inúmeras reencarnações e atualmente através do contato abençoado com o Evangelho de Jesus, através da doutrina dos Espíritos, de sentirmos-nos estimulados a fazermos um movimento de potencialização do nosso querer e crer, né? Mas ainda às vezes titubeamos. Então vamos ficar com esta memória deste momento para nós também. E depois nós vamos ver que os discípulos também se espantavam com esta potência amorosa, mas altamente disciplinadora para o bem, que vinha do poder que emanava do ser que é Jesus. Aquilo que fluía dele, que atravessava os seus inúmeros corpos, inclusive o corpo físico que lhe foi dado neste momento em que esteve entre nós, exalava a possibilidade de comunhão que todas as suas fibras vibratórias detinham junto a Deus, o Criador de todas as coisas. Assim que Criador e criaturas, não é, se uniam numa só orquestração de amor e de harmonia, fazendo com que a palavra do Mestre, o verbo emitido pelo Cristo Jesus, pudesse atuar em profundidade, na sonoridade que detinham em harmonia com o Senhor da vida, Deus nosso Pai, fazendo com que a criação toda, o vento, o mar, entrassem em sintonia e harmonia, e eles também então, estes elementos poderosos da natureza, vento e mar, entrassem em sintonia com a palavra do Cristo, que por sua vez refletia a palavra do Pai. E nós vamos ver neste texto de Miramês, muito lindo, chamado Exaltação a Cristo, vamos ver um pouquinho então o que ele vai, não é, nos presenteando para que possamos compreender do fundo do nosso coração quem é o Mestre. E diz, pensando em Jesus, lembramo-nos logo de um astro fulgente que desceu à terra renunciando à mais alta expressão de felicidade como condutor em chefe dos anjos para nos ajudar a conviver uns com os outros. É lindo isso. Ele não veio só para ajudar-nos a fazer brilhar a nossa luz, mas a nossa luz só brilha na medida em que aprendemos o exercício de amor na convivência. É este o ponto. Sabes qual a força que o inspirou para descer de plano em plano e chegar até nós outros? A gente não tem muita ideia, não é? A gente não reconhece nem mesmo a estrutura vibrátil dos nossos diversos corpos e nem respeitamos a densidade, né, contida com toda a força expressiva do nosso ser no nosso corpo físico, em toda a sua anatomia, né, criada por Deus nosso Pai. Como é que nós vamos compreender nas diversas dimensões constitutivas deste ser, que é amor, que é o Cristo, para vir a estar entre nós, ensinando-nos não só as teorias do bem-querer, mas exemplificando que é possível a renúncia, que é possível compreender o outro, que mesmo tendo um direito dentro da família, muitas vezes a gente abre mão daquilo que é nosso direito para que a harmonia se instale. Então é a arte de bem conviver que ele veio nos ensinar. E ele diz, repito, sabes qual a força que o inspirou para descer de plano em plano e chegar até nós? Em todo esse movimento altamente exigente para este espírito de luz foi a força do amor. A nossa gratidão por este sol que nos aquece deve ser sem limites. E olha que bonito, o seu aparecimento no planeta foi como o esforço coletivo dos anjos, abrindo caminho nas trevas
para que a luz beijasse o áspero chão do mundo. Exaltemos este nome. Nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida para todo o rebanho que habita esta casa de Deus. E vai nos dizendo algo extremamente importante, porque compreendemos que para fazer com que as nossas potências espirituais pudessem ampliar-se, exalar esta força divina que habita em nós, que nós precisamos atravessar momentos em que nós iremos acalmando a tempestade que habita tantas vezes dentro do nosso próprio espírito, dentro dos nossos corações, ainda tão titubeantes na fé, mas também tão ansiosos de crescimento em amor, em sabedoria, que é aquela possibilidade que temos de inteligir com amor, em compreendendo a dor do outro, nos estendendo amorosamente até a necessidade do outro, seja material ou seja moral, espiritual, psíquica, emocional, afetiva. E vamos vendo se o texto nos diz da tempestade acalmada, como estamos nós neste momento acalmando a tempestade interior que temos em nossos corações, muitas vezes movida de maneira até justa e legítima pela nossa necessidade de harmonização interior, que só se dará quando nós pudermos, portas adentro da nossa alma, irmos deixando de lado as pequenas coisas, não nos apegando àquilo que não nos traz absolutamente a possibilidade do convívio fraterno e impossibilitando o convívio inicial, que é conosco mesmo. Como acalmar-nos? Uma vez um amigo perguntou para mim: o que fazes com que fazes? Ele não estava se referindo a coisas morais. Ele estava se referindo a questões das artes plásticas, né? Quando um artista faz aquilo que faz, o que você faz com isso que você faz, com essa pintura que você faz? O que você faz com esse texto que você escreve? O que você faz com a performance que você faz no teatro, com a música que você toca? O que fazes com que fazes? Talvez a gente possa se perguntar qual o rumo que nós estamos dando ao nosso fazer. Porque se este fazer estiver vinculado ao amor, à fraternidade, ele irá percorrendo outras estradas, novas estradas, e neste novo ano que se iniciará, nós temos o direito e o dever de buscarmos novos caminhos, cada vez mais libertos das amarras que os sentimentos mais mesquinhos, se me permitem dizer, os ciúmes, as invejas, essas questões que parece que não tisnam a beleza do nosso ser, mas que vivem nos abafando como espíritos. Porque é um ciúminho na família aqui, não é? É uma invejazinha escondida de lá, é um ataque de raiva incontida no momento que fala, mas por quê? Porque ainda nos permitimos essas bobagens, graves bobagens, que nos desviam do caminho, o caminho suave, o caminho da mansuetude potente, porque calmos podemos fazer brilhar a nossa luz, serenos podemos mostrar a que viemos e o que fazemos com aquilo que fazemos. Então, nós vamos vendo que a primeira tempestade a ser acalmada é a tempestade interior, mas que temos também a possibilidade de observar quando a tempestade estamos no coletivo, se o que importa é a convivência com o outro, que está dito aqui por Miramês. Então, quando o entorno está tumultuado, quando os ventos da falta de saúde começam a permear todos os lares, a deixar-nos como os apóstolos, com medo do desencarne. E nós vamos nos esquecendo que também no Evangelho nós temos uma palavra que é muito linda, está aqui, no outro livro,
que nos diz o seguinte: amar a sua vida. Isso está num livro que a nossa querida Joselma Coelho escreveu, chamado Jesus da Prisão à Crucificação. E ela toma a palavra de João, que diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Muito complicado esta palavra de João. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, o que ela comenta? Quem ama e respeita a sua vida, em tese, vai perdê-la para estágios mais sutis. Não estou só falando de que a necessidade do desencarne, que já sabemos, para que possamos reencarnar tantas vezes. Mas o que estamos falando aqui é da possibilidade da perda de determinadas materialidades às quais nós nos ligamos, para que a tessitura dos nossos corpos espirituais e que isso possa inclusive se expressar através do nosso corpo físico se torne mais sutil. E como se faz este processo de transformação? Pela transformação dos nossos próprios sentimentos. Quem ama e respeita a sua vida, em tese vai perdê-la para estágios mais sutis numa transformação constante. Como a lagarta perde a sua vida, é o impulso do progresso. Para amar a vida, é preciso conhecer e identificar as benesses divinas que nos são oferecidas até mesmo através da dor. E ninguém pode dizer que, tendo o sentimento de união no coletivo, neste momento, quando olhamos a tempestade em torno de nós externa, que não nos condói profundamente, verificarmos as dores superlativas atravessadas pela ausência da necessidade básica do ser de alimentação, da ausência do poder respirar com saúde, da impossibilidade do abraçar e do campo magnético se estabelecer de maneira vigorosa entre os encarnados e entre os encarnados e desencarnados, mas há que aprender a caminhar de maneira legítima e de uma maneira menos dependente destes vínculos aos quais fomos nos habituando e aperfeiçoando como parte do caminho do progresso. Mas ora nos está sendo dada a oportunidade de destilarmos dentro de nós a essência do nosso afeto. O afeto pela família, pelos amigos, pelos companheiros da casa espírita, o afeto pelo Mestre Jesus, porque ao ligarmos-nos a Ele, por este vínculo desta linfa afetiva que nós todos detemos em nós, nós iremos iluminar a nossa tela mental. Nós iremos vislumbrar outros recantos na paisagem interior e a tempestade se acalmará. E nós, acalmados internamente, tocados pela dor do outro, conscientes da necessidade de todo o planeta nesta hora, em todos os seus estágios, dentro da solidez e da generosidade do solo que nos sustenta, dentro de toda a possibilidade da natureza que nos é presenteada pelo Pai, nós vamos percebendo que juntos caminharemos, aprendendo a conviver, ora de uma maneira mais sutil, ora de uma maneira mais essencial, abrindo mão das infantilidades que por tantas vezes nós viemos abraçando de uma maneira inútil. O que seria o útil? O que fazes do que fazes? O que seria útil para nós e o que é útil para o outro? O que é útil para o outro é útil para nós sabermos doar. Este é o movimento. É útil doar, é útil atender, é útil se integrar. É útil conviver em espírito. Se não podemos estar próximos fisicamente, podemos estar muito próximos espiritualmente. De todos os encarnados, aqueles com quem temos laços de muito amor e carinho, e aqueles que estão distantes, mas são irmãos em humanidade. Não seremos
seres pacificados, nem digo felizes, mas pacificados, com a tempestade interior, a tempestade consciencial acalmada, se nós não estivermos fazendo aquilo que podemos para poder atender ao outro. E tem uma outra parte, é muito linda, deste livro da nossa Joselma, que diz o seguinte, porque fazia a nossa parte, né? Então, diz assim, ela fez o que podia. É uma passagem de Marcos, no capítulo 14, versículo 8, que diz assim, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Isso é Jesus falando. É interessante como as pessoas que mergulham na palavra, no verbo, no significado da fala do Cristo vivenciada, através do relato dos evangelhos, elas nos trazem passagens que possivelmente já lemos muitas vezes e não as compreendemos porque nem nos detivemos, não sei vocês, nem se detém o suficiente, né? E diz, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha só, vocês já tinham prestado atenção nisso? Achei muito interessante. Então, olhe como a nossa Joselma nos presenteia com a sua reflexão. No ímpeto de amor fraternal, Maria, a de Magdala, derramou unguento puro, sem misturas que quebrassem o valor curativo e renovador de sua essência. Ela não estava só, certamente. Espíritos de alta nobreza conduziam suas mãos num desconhecido preparo vibratório, harmonizando o transitar de energias por aquele abençoado corpo do Mestre. Como se fosse um passe, como se fosse uma bênção. Certamente, um preparo de inestimável valor. Aí, quando a gente vê aqui Miramês dizendo, sabes qual a força que inspirou para descer de plano em plano e chegar até nós outros, o Mestre Jesus, nós vamos vendo que até no momento, né, da partida, onde ele continuará a vibrar junto a nós, mas que deixa o corpo denso, esta despedida dos liames, dos elementos do fluido cósmico universal que constitui o nosso planeta, e constitui os nossos corpos, que constitui o corpo do Mestre Jesus. Para que isto ocorra, este desenlace, necessário se fazia que movimentos vibratórios, podemos chamar de passe, de bênção, como quisermos, vigorosos, porque vindo de entidades cuja emanação luminosa cria condições energéticas que não podemos nem ao menos imaginar, mas são da natureza dos corpos, se assim pudermos chamar, na nossa impossibilidade de compreendermos a estrutura de um ser como Jesus, mas que há que haver também ali a participação, a comunhão com outros irmãos maiores da espiritualidade. E isto se faz através de elementos materiais, porque tudo vem do Pai. Unguentos especialíssimos que agora vemos nas medicinas alternativas, muitas vezes tão bem usados e considerados e passando a ser respeitados e conhecidos, unguentos em que Maria abre sobre a cabeça do Mestre aquela pequena ânfora contendo aquele elixir de amor. Qual é o liame entre
a vibração dos espíritos superiores que conduziam as mãos de Maria de Magdala. E aquela possibilidade de dinamização potencializada da substância ali inoculada no corpo do Mestre, a partir do centro coronário. Era aquele amor. Ela fez o que podia. Se nós não nos intimidarmos, não nos encolhermos, porque numa outra tradução do Evangelho, ele não pergunta ao Mestre Jesus, questão de tradução, por que tendes medo, que é o mais direto verdadeiro. Por que sois tão tímidos, é o que está na outra tradução. Por quê? Falta de fé em si? Falta de fé nos guias espirituais que nos sustentam? Falta de fé nos companheiros encarnados, que a gente às vezes não dá a mínima importância e que quando falha um ou outro a gente vê que o elo ali ausente criou uma falta verdadeira que imediatamente tem que ser substituída pelo esforço de muitos. Essa falta não é no desencarne tantas vezes. É uma falta porque ali ele não saberia como suprir aquela necessidade do coletivo. Mas ele fez o que podia. Fez outras coisas e nós julgamos, porque ele não fez aquilo que a gente esperava, e talvez justo, porque no coletivo aquilo era uma necessidade. Mas outro virá para poder contribuir. Mas não vamos nos esquecer que aquele que às vezes não tem a condição, e nós podemos nos colocar nesta medida, de contribuir à altura da necessidade da dor. Temos que confiar que somos um coletivo de espíritos reencarnantes na Terra, sob a tutela do amor do Cristo. E aquilo que um não pode, o outro fará. Mas nós somos muito orgulhosos, não é? Se a gente não faz, se não é autoral, se não fui eu que tive a alegria verdadeira de poder estar ali fazendo aquele movimento de fraternidade, aí eu desconsidero o outro. E às vezes desconsidero a mim. Mas se eu não pude aqui, eu posso poder ali. Ela fez o que podia. E vamos lembrar, né? Nem precisa, de que ela era desconsiderada enquanto uma pessoa, uma mulher capaz de expressar um amor cristalino, pelo histórico que apresentou neste instante, na crosta terrestre. Mas o espírito é maior, o espírito vai além, e o espírito contém em si a possibilidade maior de exemplificação do amor. E ligando a sua potência amorosa ao amor que exalava do Mestre, ela encontra um elemento da natureza, aquele elixir de amor, porque traz o melhor de si, o melhor de Maria. E ela, sem peias, sem cálculos, não se inibindo na frente de todos que consideravam e não acreditavam outra conotação do querer e do crer, não acreditavam que ela teria aquela limpidez de sentimento, ela derrama sobre o Mestre algo que seria o preparo das tessituras vibráteis que constituíam este ser que tanto amamos, o Mestre Jesus, mas que também dentro da lei de Deus necessitava o desligamento de alguns liames de sua tessitura amorosa junto aos elementos da natureza corpórea que o constituíam. Então, intuitivamente, por um impulso de amor,
sem ficar planejando e raciocinando porque não entendia, né, dentro de todo saber que às vezes outros teriam, de como seria possivelmente a estrutura, a tessitura dos corpos do Mestre, ela o fez. E aí nós vamos ver que ela vai dizer assim, a nossa amiga: quantas vezes nós ignoramos ou nos impacientamos com aqueles que, carinhosa e respeitosamente, se tornam instrumentos de entrega a nós de energias valorosas e salutares. Saibamos receber o que nos é entregue. Gente, eu achei isto tão delicado, porque a gente não sabe receber. Olha que interessante. Estamos tão afoitos na tempestade do querermos recuperar o tempo perdido e nessa encarnação doar, 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 sim. Mas se desse em conjunto, se a necessidade é do convívio, eu dou, mas eu tenho que saber receber. É expansão e atração, Leon Denis já nos fala, que faz parte da lei maior do Criador. Então, esta ânsia, às vezes, de bastar em uma encarnação a necessidade milenar da nossa consciência, nós não damos o tempo da pausa, do receber do outro aquilo que ele podia. Porque muitas vezes a gente diminui o significado daquilo que o outro pode, porque a gente queria outra coisa dele. Mas, como a lei é sábia, nós atraímos aquilo do que precisamos. O fraco puxa do forte. Nós estamos pedindo silenciosamente dos nossos companheiros de caminhada aquilo de que precisamos, como cidadãos, como pessoas na sociedade, como pessoas no núcleo religioso, político, científico, administrativo que for, como pessoas no núcleo familiar, esta bênção que a inteligência divina propicia a cada um de nós. E será que nós estamos sabendo receber? Porque quando recebermos com alegria, não precisa de ser com solenidade, com alegria, aconchegando aquilo que o outro nos dá e de que nós precisamos, mesmo que a gente não queira reconhecer, nós estaremos neste momento recebendo Jesus, o Cristo, em nós, porque o outro está nos dando daquilo que ele é, não do que ele tem, daquilo que ele é, em consonância com Cristo Jesus. Que abramos os braços aos nossos irmãos, que não recusemos os movimentos de apoio, de amizade, de fidelidade afetiva, que são dirigidos a nós como um chuveiro de bênçãos, para que nós possamos, realimentados, acalmarmos, pacificarmos o nosso ser e devolvermos na atmosfera coletiva da nossa casa, da nossa cidade, do nosso amado planeta, a mesma vibração de amor que recebemos, já tisnada por aquilo que nós também podemos contribuir. Que o Mestre Jesus habite nos nossos pequenos gestos, nos nossos pequenos olhares,
no nosso respiro. Muita paz. Gratidão, Iole. Que lindo pensar dessa forma em Jesus, nosso Mestre querido. Lembrar de seus exemplos. Vemos que não tem distância para que essas energias cheguem até os corações de todas as pessoas que conseguem sentir Jesus e essa paz. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, por todo esse exemplo, por tudo que nos trouxe. Obrigada, espíritos amigos que aqui nos envolveram, que tanta energia saiu desta casa para todos os lares. Obrigada, Maria de Nazaré, por nos receber em sua casa com tanto amor, com tanto carinho. E assim, agradecidos, pedimos a Deus, nosso Pai, com seu amor infinito, que nos permita encerrar esse nosso encontro de hoje.